Olá, este é o SET Experience Academy. Você está na trilha de rádio na série Regulatório e Tecnologia. Sou o Eduardo Capia, engenheiro e consultor da SET. Hoje temos a satisfação de receber Paulo Eduardo dos Reis Cardoso. Paulo Cardoso, que é coordenador e administração de planos básicos de radiodifusão na gerência de espectro, a famosa ORER. Ele é engenheiro, graduado em Engenharia Elétrica em 2002 pela Unicamp, fez mestrado em 2005 e doutorado em 2018. Ou seja, nós estamos diante do Paulo Eduardo dos Reis Cardoso, o nosso amigo, responsável pela administração de planos básicos, que tem feito um trabalho fantástico dentro da Anatel e que a gente admira. Seja bem-vindo, Paulo Eduardo. Obrigado, Capia. Olá a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, para poder prestar aqui um pouquinho do nosso trabalho, do nosso conhecimento. Muito bem. Paulo Eduardo, nós estamos vivendo sempre transições tecnológicas, atualizações. A agência regulatória, ela faz sempre um trabalho de balizamento da evolutiva e a coordenação espectral, enfim, prestando um serviço à comunidade, um serviço de interesse público para melhor prestação de serviço ao nosso usuário final, no caso do rádio ouvinte, no caso da televisão telespectador, enfim, o utilizatário do espectro. Como coordenador de grupo de revisão, você poderia fazer um breve histórico de como que você recebeu esse ativo do trabalho, essa transição de norma? O trabalho que a Anatel faz em relação à alteração e à atualização dos normativos é um trabalho bastante extenso. O trabalho que nós estamos vivenciando, a alteração do normativo de radiodifusão, ele se inicializou em 2017. Então, quando eu voltei aqui para a sede da Anatel, é um trabalho que já estava em andamento, Então, assim, ele teve duas fases bastante distintas, A primeira delas que culminou com a resolução 721, que fez a canalização e o regulamento de radiodifusão. Então, ali estão alocadas e designadas as frequências, os canais para a radiodifusão. E o que seriam os filhos dessa resolução são os atos de requisitos técnicos, porque a Anatel também tem, dentro da modernização de regulamentação, essa nova tendência de fazer uma resolução que ela é geral, ela ataca os aspectos políticos regulatórios e atos de requisitos técnicos que entram em requisitos técnicos efetivamente. Então, também, os requisitos técnicos ficam sob a demanda da superintendência, porque a gente imagina que, você vê, esse processo levou 4 anos, de 2017 até agora, final de 2020. Os atos de requisitos técnicos, nós temos a expectativa que, quando for necessário atualizá-los, será um processo mais rápido. A gente imagina aí que, no máximo, em até 90 dias, a gente consiga fazer uma atualização. Então, eu peguei no meio, já estávamos quase já tínhamos feito a consulta interna sobre a resolução, mas eu trabalhei na consulta externa, foram mais de 300 contribuições, isso foi feito em 2019. Nós tivemos muitas discussões com o setor, com o Ministério das Comunicações, e também trabalhamos bastante abertamente. A nossa superintendência demandou que nós tivéssemos diálogo com o setor, com o Ministério, então várias reuniões sobre os atos de requisitos técnicos, que teve também sua consulta pública, a análise das contribuições e a publicação. E a vigência agora, no início de novembro de 2020, que está todo mundo nessa expectativa. Muito bem, Paulo Eduardo. A gente observa o trabalho, a gente que acompanha isso para e passo dentro do nosso métier de trabalho de projeção, de projetos, de avaliação de emissoras, enfim, de avaliação espectral. Existe um marco decisivo que nós gostaríamos de retomar nesse trabalho todo, que foi a contribuição do CPQD e da ABERT. Eu acho que a gente deveria lembrar isso e revitalizar e dar ênfase ao que substanciou esse trabalho, especificamente do requisito técnico para o FM. Você poderia nos dizer alguma coisa sobre isso? Sim, essa é um importante
um importante marco, né? Porque o que acontece? As relações de proteção, que elas são características, vamos dizer assim, que vêm do receptor, né? Então, a ABERT fez esse contrato com o CPQD analisou uma amostra de receptores para nós verificarmos se aquilo que estava publicado né, atualmente na resolução 67, né, da Anatel, se aquilo ainda era relevante, né, aquelas relações de proteção. Então, foi um trabalho bastante importante, né, tanto o trabalho técnico que o CPQD desenvolveu, apresentou um resultado novo para as relações de proteção, né, a ABERT trouxe esse resultado para a Anatel, debateu junto com o setor. No nosso debate, né, foi também interessante, né, o segundo ponto, que é o debate com o setor, né, porque os resultados nos receptores, eles foram até além, né, do que, vamos dizer assim, o setor achava necessário nesse momento. Então, nós colocamos em consulta pública, no ato de requisito de FM, as relações de proteção intermediárias, né, vamos dizer, do que estava na resolução 67, do que foi o resultado laboratorial do CPQD. Então, foi um consenso, né, entre a Anatel e o setor, baseado num estudo técnico, profissional, bastante relevante, né, porque tanto trazer essa informação para a Anatel e quanto debater com a Anatel, isso foi excelente para a gente poder elaborar e melhorar as relações de proteção do serviço de FM. Muito bem, Paulo Eduardo. Eu estou aqui lembrando mais uma coisa sobre o FM. O requisito técnico do FM e a própria 721 abarcou os 12 MHz da faixa estendida. Eu gostaria que você fizesse uma breve consideração de interesse público, como que esses 12 MHz são encarados. Se existe alguma diferença, se foi notado alguma coisa, como que é a uniformidade de 76 a 108 MHz para o serviço de frequência modulada? Isso, também um importante resultado da nossa alteração técnica foi a faixa estendida, né? Então, nós pegamos a faixa que também é atribuída para a radiodifusão, né? Porque o canal 5 e 6 de televisão utiliza do 76 ao 88 MHz, então não houve uma disputa entre radiodifusão e telecomunicações nessa faixa, né? Já era de radiodifusão. Nós estamos fazendo, então, um uso simultâneo, né, desses 12 MHz com televisão analógica e o FM. Né? É muito interessante, Cápio, porque essa faixa é contínua à existente. Né? Então, nós usávamos o FM de 88 a 108 e agora adicionamos, né, o 76 a 88. Então, ficamos com toda essa faixa de 76 a 108 para o FM. É interessante porque, tecnicamente, não há tanta diferença. Né? É claro, né? 76 para o 108, na física, na propagação, existe uma pequena diferença, mas a gente pode tratar todos os canais. Né? Antes nós tratávamos do 201 ao 300, agora é do 141 ao 300. Né? Então, a Anatel vai utilizar, sempre que demandado, esses canais, porque o espectro é finito e a gente tem que fazer um bom uso dele. Né? Então, a gente conseguiu mais 6 MHz, mais 12 MHz, desculpa, ampliamos em 60%, né, a faixa do FM, e vamos utilizar aí para o serviço. Este bate-papo com Paulo Eduardo dos Reis Cardoso continua no próximo episódio da Trilha de Rádio, Regulatório e Tecnologia.